Nas catacumbas mais secretas do Vaticano, jaz um documento que permaneceu em silêncio por quase 2 milênios. Um texto que, segundo alguns estudiosos, tem o poder de virar de cabeça para baixo nossa compreensão do cristianismo e dos verdadeiros ensinamentos de Jesus de Nazaré. É o Evangelho de Tomé, uma coletânea de ditos atribuídos diretamente a Cristo, que jamais integrou o cânone bíblico oficial e que a Igreja Católica fez questão de manter nas sombras por séculos. Mas o que, afinal, esse Evangelho contém de tão ameaçador para as autoridades eclesiásticas? Por que ele foi deliberadamente excluído da Bíblia que conhecemos? E mais importante ainda, o que ele nos revela sobre um Jesus completamente diferente daquele que nos foi ensinado nas igrejas? Imagine por um instante que as palavras mais profundas e transformadoras de Jesus, aquelas capazes de te levar a uma compreensão totalmente nova da espiritualidade e do propósito da existência humana, estiveram escondidas a 7 chaves por milênios. Pensa só, e se a mensagem original do Mestre de Nazaré fosse tão revolucionária, tão desafiadora para as estruturas de poder estabelecidas, que precisou ser silenciada, censurada e relegada ao esquecimento? Isso não é teoria da conspiração nem especulação barata. É uma realidade histórica documentada, confirmada por descobertas arqueológicas extraordinárias e por investigações acadêmicas rigorosas que trouxeram à tona uma verdade que muitos preferem manter nas sombras. O Evangelho de Tomé nos apresenta um Jesus que fala de maneira direta, sem rodeios ou metáforas, sobre a natureza divina que existe dentro de cada ser humano. Um Cristo que ensina que o reino dos céus não é um lugar para onde vamos depois da morte, mas uma realidade presente que podemos experimentar aqui e agora, quando despertamos para a nossa verdadeira natureza. Um mestre que revela segredos sobre a iluminação espiritual que extrapolam, e muito, os conceitos tradicionais de salvação e redenção. Esses ensinamentos, preservados em forma de ditos breves, mas profundamente transformadores, pintam o retrato de um Jesus gnóstico, um instrutor espiritual cuja mensagem principal era a autorrealização e o despertar da consciência divina que reside no interior de cada um. Mas afinal de contas, por que esse evangelho foi deliberadamente excluído do cânone bíblico? O que havia nesses ensinamentos que os tornava tão perigosos para a igreja primitiva? A resposta nos transporta aos primeiros séculos do cristianismo, a uma época de intensa luta teológica e política, onde diferentes interpretações dos ensinamentos de Jesus competiam para se estabelecer como a versão oficial e autorizada de sua mensagem. Nesse contexto turbulento, o Evangelho de Tomé representava uma ameaça direta à autoridade eclesiástica emergente, pois proclamava que cada indivíduo tinha acesso direto ao divino, sem a necessidade de intermediários, sacramentos ou instituições religiosas. A história do cristianismo primitivo é muito mais complexa e diversa do que nos contaram nas aulas de catecismo e nos sermões dominicais. Nos primeiros 3 séculos após a crucificação, existiam múltiplas correntes cristãs, cada uma com seus próprios textos sagrados, suas próprias interpretações teológicas e suas próprias práticas espirituais. Os cristãos gnósticos, que veneravam textos como o Evangelho de Tomé, representavam uma dessas correntes. Para eles, a gnose, ou o conhecimento direto do divino, era o caminho para a salvação, e não a fé cega em doutrinas estabelecidas por autoridades religiosas. Essa perspectiva era profundamente subversiva para aqueles que buscavam estabelecer uma igreja hierárquica e centralizada. O processo de canonização dos textos bíblicos não foi um evento divino ou inspirado, mas sim um processo político e teológico, demasiadamente humano, que se estendeu por vários séculos. Os textos que conhecemos hoje como o Novo Testamento foram selecionados não necessariamente por serem os mais autênticos ou os mais antigos, mas sim porque apoiavam a visão teológica e a estrutura organizacional que a Igreja Oficial queria promover. O Evangelho de Tomé, junto com dezenas de outros textos cristãos primitivos, foi declarado herético e sistematicamente destruído. Por mais de 1500 anos, só conhecíamos a existência desse Evangelho através de referências fragmentadas nos escritos dos padres da Igreja, que o condenavam sem citá-lo diretamente. Se não fosse por uma descoberta arqueológica extraordinária,
ocorrida em dezembro de 1945, perto da cidade egípcia de Nag Hammadi, provavelmente jamais teríamos conhecido o conteúdo completo do Evangelho de Tomé. Um camponês chamado Muhammad Ali estava cavando em busca de fertilizante para suas plantações quando sua pá bateu em algo duro enterrado na areia. O que ele encontrou mudaria para sempre nossa compreensão do cristianismo primitivo. Uma vasilha de barro selada que continha 13 códices de papiro, com mais de 50 textos cristãos antigos, incluindo uma cópia completa do Evangelho de Tomé, em copta. Esses manuscritos haviam sido cuidadosamente preservados por uma comunidade de monges gnósticos que os enterraram para protegê-los da destruição sistemática ordenada pelas autoridades eclesiásticas oficiais. A análise científica desses documentos revelou que foram copiados no século IV depois de Cristo, mas que os textos originais são muito mais antigos. Alguns estudiosos sugerem que certas tradições preservadas no Evangelho de Tomé poderiam remontar às primeiras décadas após a crucificação, possivelmente contemporâneas ou até mesmo anteriores aos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa datação precoce é crucial, pois significa que os ensinamentos contidos nesse evangelho não são invenções posteriores de sectários heréticos, mas sim que poderiam representar algumas das tradições mais antigas e autênticas sobre as palavras reais de Jesus de Nazaré. Quando finalmente os eruditos puderam traduzir e estudar o Evangelho de Tomé em detalhes, o que encontraram os deixou pasmos. O texto começa com uma declaração extraordinária. Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivente, falou, e que Dídimo Judas Tomé escreveu. E ele disse: quem encontrar a interpretação destas palavras não provará a morte. Essa introdução estabelece imediatamente o tom do Evangelho. Trata-se de ensinamentos esotéricos, conhecimento oculto que tem o poder de transformar radicalmente quem os compreende corretamente. Não é um evangelho narrativo como os canônicos, que contam a história da vida, morte e ressurreição de Jesus, mas sim uma coleção de 114 ditos, ou logia, atribuídos diretamente ao Mestre. Muitos desses ditos apresentam ensinamentos que são familiares para quem conhece os evangelhos canônicos, mas outros revelam uma dimensão completamente diferente da mensagem de Jesus. Por exemplo, o dito número 77 proclama: Jesus disse: eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Eu sou o todo saiu de mim e o todo chegou até mim. Partam um lenho e lá estou. Levantem uma pedra e me encontrarão lá. Esse ensinamento apresenta uma visão panteísta da divindade que vai muito além dos conceitos tradicionais do cristianismo ortodoxo. Aqui, Jesus não se apresenta como o único Filho de Deus, mas como a manifestação de uma realidade divina que permeia toda a criação e que, por implicação, também habita em cada ser humano. Mais inquietante ainda para as autoridades eclesiásticas foi o dito 70, onde Jesus declara: se derem à luz o que está dentro de vocês, o que tem os salvará. Se não tiverem isso dentro de vocês, o que não tem os matará. Esse ensinamento sugere que a salvação não depende da adesão a dogmas específicos ou da mediação de uma instituição religiosa, mas sim do despertar de uma faísca divina que já existe dentro de cada pessoa. É uma doutrina de autorrealização espiritual que coloca o poder da salvação diretamente nas mãos do indivíduo, eliminando a necessidade de intermediários sacerdotais. O dito 113 vai ainda mais longe ao afirmar: seus discípulos lhe disseram: quando virá o reino? Jesus disse: não virá por estarem esperando. Não dirão: olhem, aqui está, ou olhem, lá está. Mas o reino do Pai se estende sobre a terra e os homens não o veem. Essa visão do reino de Deus como uma realidade presente e acessível, mas invisível para quem não desenvolveu a percepção espiritual adequada, contrasta dramaticamente com a escatologia tradicional que promete o reino como uma recompensa futura para os fiéis. Quando os líderes da igreja primitiva examinaram esses ensinamentos, reconheceram imediatamente a ameaça que representavam para o sistema que estavam construindo. Se as pessoas podiam encontrar Deus diretamente dentro de si, se podiam alcançar a salvação sem a necessidade de sacramentos administrados por sacerdotes, se o reino de Deus já estava presente e acessível aqui e agora,
Então, que necessidade havia de uma hierarquia eclesiástica? Para que serviriam os bispos, os rituais elaborados, as catedrais imponentes e todo o aparato institucional que a Igreja estava desenvolvendo? Por isso, durante os séculos III e IV, as autoridades eclesiásticas empreenderam uma campanha sistemática para erradicar esses textos e as comunidades que os preservavam. Não é por acaso que a maioria desses evangelhos alternativos tenha sobrevivido apenas em cópias enterradas no deserto ou escondidas em cavernas remotas. O processo de canonização das escrituras cristãs não foi, como muitos acreditam, uma simples questão de reconhecer textos que já eram universalmente aceitos como autênticos. Foi, antes, uma decisão política e teológica deliberada sobre qual versão do cristianismo prevaleceria. Os critérios utilizados para determinar quais textos seriam incluídos no cânone oficial não se basearam unicamente em considerações sobre sua autenticidade histórica ou sua antiguidade, mas também em sua compatibilidade com a estrutura de autoridade que a Igreja institucional estava estabelecendo. Os textos que enfatizavam a autoridade apostólica, a importância dos sacramentos administrados pelo clero e a necessidade de uma igreja hierárquica foram favorecidos em detrimento daqueles que promoviam o acesso direto à divindade ou que questionavam a necessidade de mediadores institucionais. Se você comparar as páginas que leu até agora com o conteúdo que se segue, perceberá que cada revelação sobre o Evangelho de Tomé aprofunda ainda mais nossa compreensão do porquê esse texto foi tão perigoso para o establishment religioso de sua época. Estudiosos modernos identificaram padrões específicos nos ensinamentos tomásicos que revelam uma tradição espiritual coerente e sofisticada, bem diferente do cristianismo que eventualmente se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa tradição enfatizava a experiência mística direta em detrimento da fé cega, o conhecimento interno em vez da autoridade externa, e a transformação pessoal em lugar da conformidade institucional. O dito 3 do Evangelho de Tomé ilustra perfeitamente essa filosofia. Jesus disse: "Se aqueles que os guiam lhes disserem, olhem, o reino está no céu, então as aves do céu os precederão. Se lhes disserem, está no mar, então os peixes os precederão. Ao contrário, o reino está dentro de vocês e está fora de vocês. Quando se conhecerem, então serão conhecidos, e se darão conta de que são filhos do Pai vivente. Mas, se não se conhecerem, então vivem na pobreza, e vocês são essa pobreza." Esse ensinamento apresenta o autoconhecimento como a chave fundamental para a realização espiritual, uma doutrina que encontraria eco séculos depois em tradições místicas, tanto cristãs quanto não cristãs, mas que, no contexto do século II, representava uma alternativa radical ao cristianismo emergente. As implicações desses ensinamentos se estendem muito além das diferenças teológicas abstratas. Se Jesus realmente ensinou que cada pessoa carrega dentro de si uma faísca divina que pode ser despertada através do autoconhecimento e da experiência mística direta, então a história do cristianismo poderia ter sido completamente diferente. Em vez de se desenvolver como uma religião centrada na autoridade institucional, nos sacramentos como meios de graça e na salvação através da fé em doutrinas específicas, o cristianismo poderia ter se tornado uma tradição espiritual focada na transformação interior, na experiência mística e no despertar da consciência divina inerente em cada ser humano. Os paralelos entre os ensinamentos do Evangelho de Tomé e outras tradições espirituais do mundo antigo levaram alguns estudiosos a propor que Jesus pode ter sido influenciado por correntes filosóficas e místicas mais amplas de sua época. A ênfase no autoconhecimento remete aos ensinamentos dos filósofos gregos, particularmente à máxima délfica, "Conhece-te a ti mesmo". A ideia de que o divino habita dentro de cada pessoa encontra ecos nas tradições místicas judaicas, assim como nas filosofias helenísticas como o estoicismo e o neoplatonismo. Essa perspectiva sugere que Jesus pode ter sido um mestre espiritual cosmopolita, cujos ensinamentos sintetizavam elementos de várias tradições sapienciais, em vez do fundador exclusivo de uma nova religião institucional. A supressão do Evangelho de Tomé não foi um evento isolado, mas parte de um processo sistemático que se estendeu por vários séculos,
e que envolveu tanto a eliminação física de textos quanto a reformulação da narrativa histórica do cristianismo primitivo. Durante os séculos II e III, quando as comunidades cristãs ainda mantinham uma diversidade considerável em suas crenças e práticas, existiam múltiplas interpretações dos ensinamentos de Jesus que coexistiam em diferentes regiões do mundo mediterrâneo. Os seguidores do Evangelho de Tomé, conhecidos por alguns estudiosos como tomásicos, desenvolveram comunidades prósperas, especialmente na Síria e no Egito, onde seus ensinamentos sobre o autoconhecimento e a experiência mística direta encontraram terreno fértil entre populações influenciadas por tradições filosóficas gregas e mistérios orientais. Esses primeiros cristãos tomásicos desenvolveram práticas espirituais que diferiam significativamente daquelas que eventualmente se tornariam a norma do cristianismo ortodoxo. Em vez de se focarem em rituais comunitários como a Eucaristia ou o batismo como meios primários de graça, esses grupos enfatizavam a meditação contemplativa, o estudo dos ensinamentos esotéricos de Jesus e a busca pessoal do reino interior. Algumas comunidades desenvolveram tradições de ensino oral que complementavam os ditos escritos no Evangelho de Tomé, criando um sistema rico e complexo de sabedoria espiritual que era transmitido de mestre a discípulo através das gerações. Os escritos de alguns padres da Igreja do século III sugerem que essas comunidades gozavam de considerável prestígio intelectual e apelo espiritual, o que as tornava competidoras formidáveis para as formas mais institucionais do cristianismo. A transformação do cristianismo de um movimento espiritual diverso para uma religião unificada sob a autoridade imperial romana marca um dos pontos de inflexão mais dramáticos na história da humanidade ocidental. Quando o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia no ano 325, o objetivo oficial era resolver as disputas doutrinárias dentro do cristianismo, particularmente o conflito ariano sobre a natureza divina de Cristo. No entanto, as implicações do concílio se estenderam muito além dessa controvérsia específica, estabelecendo precedentes para a uniformidade doutrinária que eventualmente eliminaria toda forma de cristianismo que não se conformasse com as decisões conciliares. O processo de canonização do Novo Testamento, que se estendeu por vários séculos depois de Nicéia, refletia esses mesmos impulsos em direção à uniformidade, favorecendo textos que apoiassem a estrutura eclesiástica emergente e descartando aqueles que apresentassem visões alternativas dos ensinamentos de Jesus. Durante esse período de consolidação institucional, o Evangelho de Tomé enfrentou críticas cada vez mais veementes por parte de líderes eclesiásticos que o consideravam uma ameaça à autoridade da Igreja estabelecida. Os escritos de Hipólito de Roma, Epifânio de Salamina e outros polemistas cristãos dos séculos III e IV contêm condenações específicas dos ensinamentos tomásicos, caracterizando-os como heresias perigosas que levavam os crentes por caminhos de erro espiritual. Essas críticas revelam a natureza fundamental do conflito entre as duas visões do cristianismo. Uma que enfatizava a experiência espiritual individual e o autoconhecimento como caminhos para o divino, e outra que insistia na necessidade de mediação institucional, adesão a credos específicos e conformidade com a autoridade eclesiástica. Os argumentos utilizados contra o Evangelho de Tomé frequentemente se concentravam em sua suposta tendência a promover o individualismo espiritual em detrimento da unidade comunitária e sua ênfase no conhecimento esotérico que poderia criar elites espirituais dentro das comunidades cristãs. A supressão física de textos tomásicos seguiu padrões similares aos empregados contra outras formas de literatura cristã, considerada herética pelas autoridades eclesiásticas emergentes. Os editos imperiais do século IV ordenaram a confiscação e destruição de livros gnósticos e outros textos não ortodoxos, enquanto as comunidades que continuavam utilizando esses textos enfrentavam perseguição e marginalização social. No entanto, a sobrevivência do Evangelho de Tomé na biblioteca de Nag Hammadi sugere que algumas comunidades conseguiram preservar esses textos secretamente, possivelmente enterrando-os durante períodos de perseguição intensa, com a esperança de que futuros buscadores espirituais
pudessem redescobrir esses ensinamentos perdidos. O fato de que os textos de Nag Hammadi foram cuidadosamente embrulhados e preservados indica que aqueles que os esconderam compreendiam o valor histórico e espiritual desses documentos e queriam assegurar sua sobrevivência para as gerações futuras. O impacto dessa supressão se estendeu muito além da perda de textos específicos, alterando fundamentalmente a trajetória do desenvolvimento espiritual ocidental durante os 1500 anos seguintes. Ao eliminar as tradições místicas representadas pelo Evangelho de Tomé, o cristianismo ortodoxo perdeu uma dimensão crucial da experiência espiritual que havia sido central em muitas das comunidades cristãs mais antigas. Essa perda se manifestou na gradual institucionalização da vida espiritual, onde a experiência mística direta foi relegada a monastérios especializados ou considerada suspeita de heresia, enquanto a maioria dos cristãos foi direcionada a formas mais estruturadas e mediadas de prática religiosa. A ênfase tomásica no autoconhecimento como caminho para o divino foi substituída por sistemas teológicos que enfatizavam a importância da fé, a obediência à autoridade eclesiástica e a conformidade com doutrinas estabelecidas. A transformação também teve profundas implicações para o desenvolvimento da filosofia ocidental e da cultura intelectual europeia. As tradições místicas preservadas em textos como o Evangelho de Tomé mantiveram conexões vitais com correntes filosóficas gregas e orientais que priorizavam a experiência direta da realidade última. Sua supressão contribuiu para a formação de uma cultura intelectual ocidental que privilegiava o conhecimento proposicional em detrimento da experiência contemplativa, a autoridade externa em detrimento da exploração interior e a uniformidade doutrinária em detrimento da diversidade espiritual. Estudiosos contemporâneos argumentam que essa perda seminal contribuiu para as crises espirituais que marcaram períodos subsequentes da história europeia, inclusive o advento do materialismo científico como reação a formas cada vez mais dogmáticas do cristianismo institucional. A própria redefinição do conceito de heresia, nesse período, desvelou as dinâmicas de poder que impulsionavam a supressão de textos como o Evangelho de Tomé. Originalmente, o termo grego, haireses, significava apenas escolha ou escola de pensamento, sem conotações negativas intrínsecas. Contudo, no contexto do cristianismo imperial em ascensão, a heresia foi redefinida como um desvio perigoso da verdade revelada, exigindo correção autoritária e, quando necessário, eliminação forçada. Essa redefinição permitiu aos líderes eclesiásticos caracterizar os ensinamentos místicos do Evangelho de Tomé não meramente como alternativas teológicas legítimas, mas como ameaças existenciais à salvação dos fiéis e à estabilidade da comunidade cristã. O poder retórico dessa redefinição é evidenciado pela eficácia com que conseguiu marginalizar tradições espirituais que gozavam de considerável autoridade e respeito nos primeiros séculos do cristianismo. A busca arqueológica por textos gnósticos e cristãos primitivos revelou, durante o século XX, uma realidade que havia permanecido oculta por mais de 1500 anos. As descobertas mais significativas não ocorreram em bibliotecas vaticanas ou mosteiros europeus, mas nas areias do deserto egípcio, onde comunidades cristãs primitivas haviam ocultado seus textos mais preciosos antes que as campanhas de supressão imperial conseguissem destruir completamente essas tradições alternativas do cristianismo. O achado da biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, representou um dos momentos mais dramáticos na história dos estudos bíblicos modernos, quando um camponês egípcio, em busca de fertilizante natural, descobriu acidentalmente uma coleção de códices que continham o Evangelho de Tomé, junto com dezenas de outros textos gnósticos que haviam sido considerados perdidos para sempre. As investigações posteriores revelaram que esses textos não haviam sido simplesmente abandonados ou perdidos por negligência, mas deliberadamente ocultados por comunidades que enfrentavam perseguição sistemática. Estudos dos materiais de encadernação, das tintas utilizadas e dos métodos de preservação sugerem que essas comunidades desenvolveram sofisticadas técnicas de conservação textual,
antecipando que seus escritos sagrados teriam que sobreviver a períodos prolongados de supressão oficial. A localização estratégica desses esconderijos, em regiões desérticas remotas onde as condições climáticas favoreciam a preservação de materiais orgânicos, indica um nível de planejamento que fala do valor supremo que essas comunidades atribuíam à preservação de suas tradições espirituais distintivas. A análise científica moderna desses manuscritos forneceu evidências concretas das diferenças fundamentais entre as tradições cristãs primitivas e as formas de cristianismo que, eventualmente, se tornariam ortodoxas. Estudos de datação por carbono confirmaram que muitos desses textos, incluindo o Evangelho de Tomé, foram compostos durante os primeiros séculos do cristianismo, alguns possivelmente contemporâneos aos evangelhos canônicos. Essa evidência temporal desafia diretamente as narrativas tradicionais que apresentavam as tradições gnósticas como desenvolvimentos tardios ou corrupções de um cristianismo primitivo supostamente uniforme. Em vez de representar desvios heréticos posteriores, esses textos emergem como testemunho da rica diversidade que caracterizou as comunidades cristãs durante seus primeiros séculos de desenvolvimento. Os métodos de análise textual aplicados ao Evangelho de Tomé revelaram camadas de tradição que sugerem processos complexos de composição e transmissão. Especialistas identificaram elementos que poderiam remontar a tradições orais muito antigas, possivelmente independentes das fontes utilizadas nos evangelhos canônicos. Essa independência textual é particularmente significativa, porque sugere que os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé não derivaram simplesmente de interpretações alternativas dos textos que, eventualmente, se tornariam canônicos, mas representam tradições paralelas que se desenvolveram simultaneamente durante os primeiros períodos do movimento cristão. A comparação sistemática entre as versões de ditos específicos que aparecem tanto no Evangelho de Tomé quanto nos evangelhos canônicos produziu resultados que transformaram a compreensão acadêmica da transmissão dos ensinamentos de Jesus. Em muitos casos, as versões preservadas no Evangelho de Tomé exibem características linguísticas e temáticas que alguns estudiosos consideram mais primitivas ou próximas de formas orais originais. Por exemplo, a ausência de arcabouços narrativos elaborados no Evangelho de Tomé sugere uma proximidade maior às tradições de ditos que provavelmente circularam oralmente nas décadas imediatamente posteriores à morte histórica de Jesus. Essa característica contrasta marcadamente com os evangelhos canônicos, que integram esses ditos em narrativas biográficas mais complexas que refletem desenvolvimentos teológicos posteriores. As investigações arqueológicas em sítios associados a comunidades gnósticas forneceram um contexto material adicional para compreender como essas tradições funcionavam dentro de comunidades cristãs reais. Os vestígios de centros comunitários, bibliotecas privadas e espaços de culto revelam que essas comunidades desenvolveram instituições sociais sofisticadas que rivalizavam com as das igrejas que, eventualmente, se tornariam ortodoxas. A evidência material sugere que essas comunidades não eram grupos marginais ou sectários, mas constituíam alternativas viáveis e bem organizadas ao cristianismo que emergiria como dominante após o século IV. Estudos sobre os padrões de distribuição geográfica dos manuscritos gnósticos revelaram redes de comunicação e intercâmbio que se estendiam do Egito à Síria e da Mesopotâmia a regiões do norte da África. Essa ampla distribuição geográfica indica que as tradições preservadas em textos como o Evangelho de Tomé não representavam fenômenos locais ou isolados, mas faziam parte de movimentos espirituais que abrangiam grande parte do mundo mediterrâneo oriental. A evidência de múltiplas traduções e adaptações culturais sugere que essas tradições possuíam a flexibilidade e vitalidade necessárias para se adaptar a diversos contextos culturais, mantendo suas características espirituais distintivas. A aplicação de técnicas forenses modernas à análise desses manuscritos também forneceu evidências das circunstâncias específicas sob as quais foram ocultados. Análises de resíduos químicos, padrões de deterioração e evidências de manipulação
revelam que muitos desses textos foram escondidos precipitadamente, provavelmente em resposta a ameaças imediatas de confisco ou destruição. Essa evidência física corrobora os relatos históricos de campanhas sistemáticas dirigidas contra bibliotecas e centros de aprendizado associados a tradições cristãs alternativas durante os séculos IV e V. As descobertas arqueológicas revelaram também a existência de tradições interpretativas sofisticadas que se desenvolveram em torno de textos como o Evangelho de Tomé. Comentários, notas marginais e textos auxiliares encontrados junto com os manuscritos principais indicam que essas comunidades desenvolveram ferramentas hermenêuticas complexas para a interpretação de seus escritos sagrados. Esses materiais interpretativos revelam que as tradições gnósticas não eram simplesmente receptoras passivas de textos antigos, mas participavam ativamente de processos de interpretação e reinterpretação que mantiveram essas tradições vivas e relevantes para gerações sucessivas de praticantes. A evidência arqueológica confirmou também que as comunidades que preservaram esses textos desenvolveram práticas espirituais distintivas que integravam elementos de contemplação, estudo textual e experiência mística. Os vestígios de espaços rituais, objetos cerimoniais e representações artísticas fornecem janelas para formas de vida espiritual que diferiam significativamente das práticas que se tornariam padrão no cristianismo ortodoxo. Essa evidência material complementa e confirma as descrições textuais de práticas espirituais encontradas no Evangelho de Tomé e em outros textos gnósticos, proporcionando uma imagem mais completa de como essas tradições funcionavam como sistemas religiosos integrais. A análise de poder que emerge do estudo do Evangelho de Tomé revela dinâmicas que vão muito além das disputas teológicas superficiais. As investigações sobre as estruturas de autoridade no cristianismo primitivo demonstraram que a supressão de tradições como a preservada neste Evangelho estava intimamente conectada ao estabelecimento de hierarquias institucionais que exigiam formas específicas de legitimação. Estudos sobre as redes de influência nos séculos III e IV indicam que as tradições gnósticas representavam não apenas alternativas doutrinárias, mas modelos completamente diferentes de organização espiritual, que desafiavam fundamentalmente as estruturas de poder emergentes. A evidência histórica sugere que as comunidades que valorizavam textos como o Evangelho de Tomé operavam sob princípios de autoridade espiritual que contrastavam marcadamente com os modelos hierárquicos que estavam se cristalizando em outras correntes cristãs. Esses grupos tendiam a enfatizar a autoridade da experiência espiritual direta sobre a autoridade institucional, criando sistemas onde o conhecimento místico e a transformação pessoal tinham precedência sobre a obediência a estruturas eclesiásticas. Essa diferença fundamental na conceituação da autoridade espiritual criou tensões inevitáveis com movimentos que buscavam estabelecer formas mais centralizadas e hierárquicas de organização religiosa. Os documentos preservados dos séculos IV e V revelam que a supressão sistemática de tradições gnósticas coincidiu com períodos de consolidação política em que a unidade religiosa era considerada essencial para a estabilidade imperial. As investigações sobre as políticas religiosas desse período demonstraram que a marginalização de textos como o Evangelho de Tomé fez parte de estratégias mais amplas para criar uniformidade doutrinária que facilitasse a administração imperial. Análises de correspondência oficial e documentos administrativos mostram que as autoridades civis e religiosas colaboraram ativamente em campanhas projetadas para eliminar a diversidade teológica que era percebida como ameaça à coesão social. A evidência documental indica que as tradições preservadas em textos gnósticos foram categorizadas sistematicamente como heréticas não necessariamente por seu conteúdo teológico, per se, mas por sua incompatibilidade com modelos de organização social que exigiam formas específicas de controle religioso. Estudos sobre retórica anti-herética desse período revelam que muitas das acusações dirigidas contra as comunidades gnósticas centravam-se em sua resistência à autoridade institucional, mais do que em aspectos específicos de suas crenças espirituais. Essa evidência sugere que,
A supressão de tradições alternativas era motivada tanto por considerações políticas quanto por preocupações doutrinárias. As investigações sobre redes econômicas no mundo mediterrâneo tardio revelaram também dimensões materiais nos conflitos em torno de textos como o Evangelho de Tomé. As comunidades que preservavam essas tradições frequentemente controlavam recursos significativos e mantinham redes comerciais que proporcionavam independência econômica em relação a instituições religiosas maiores. Estudos sobre padrões de comércio e distribuição de riqueza sugerem que a supressão de grupos gnósticos facilitou a concentração de recursos econômicos sob controle institucional mais centralizado. A evidência arqueológica confirmou que muitas bibliotecas e centros de aprendizado associados a tradições gnósticas foram sistematicamente desmantelados durante campanhas que coincidiram com a consolidação do poder imperial cristão. Análises de vestígios arquitetônicos e padrões de destruição revelam que essas campanhas seguiram estratégias coordenadas dirigidas a eliminar não apenas textos específicos, mas infraestruturas completas de transmissão de conhecimento. A destruição desses centros representou a eliminação de sistemas alternativos de educação e formação espiritual que haviam competido com instituições emergentes mais alinhadas com interesses imperiais. Os documentos preservados de bibliotecas monásticas posteriores contêm referências a processos de purificação de coleções que implicaram a eliminação sistemática de textos considerados problemáticos. Esses processos, documentados em inventários e correspondência administrativa, revelam que a supressão de tradições gnósticas continuou por séculos após os períodos de perseguição mais intensa. As investigações sobre esses documentos demonstraram que a eliminação de textos como o Evangelho de Tomé fez parte de esforços sustentados para remodelar a memória coletiva cristã de formas que legitimassem estruturas de poder específicas. A evidência histórica sugere também que as tradições gnósticas foram objeto de campanhas de desinformação, projetadas para distorcer a compreensão pública de seus ensinamentos reais. Análises comparativas entre descrições de práticas gnósticas em textos polêmicos e evidências diretas de manuscritos preservados revelam discrepâncias sistemáticas que indicam manipulação deliberada de informação. Essas campanhas de desinformação facilitaram a marginalização social de comunidades gnósticas ao criar percepções negativas que justificaram sua exclusão de espaços públicos e privados. Estudos sobre patronato religioso nos séculos IV e V revelaram que o apoio imperial para formas específicas de cristianismo veio acompanhado de restrições sistemáticas sobre recursos disponíveis para tradições alternativas. As comunidades que preservavam textos como o Evangelho de Tomé perderam gradualmente acesso a mecenas, espaços públicos e proteção legal, criando pressões econômicas e sociais que forçaram seu funcionamento em condições cada vez mais precárias. Essa evidência ilustra como a supressão de tradições espirituais alternativas operou através de múltiplos níveis de pressão social e econômica, mais do que unicamente por meio de proibições formais. A documentação preservada em arquivos episcopais dos séculos posteriores contém evidências de que a supressão do Evangelho de Tomé e de tradições gnósticas similares operou mediante estratégias que incluíam tanto pressão direta quanto manipulação sutil de narrativas históricas. Análises de correspondência entre autoridades eclesiásticas revelam preocupações constantes sobre a persistência de grupos que mantinham interpretações alternativas dos ensinamentos de Jesus, particularmente aquelas que enfatizavam a experiência direta do divino, acima da autoridade institucional. As investigações sobre esses documentos demonstraram que as autoridades desenvolveram métodos sofisticados para identificar e neutralizar a influência de textos como o Evangelho de Tomé, incluindo a criação de versões alternativas que distorciam suas mensagens originais, mas mantinham familiaridade suficiente para confundir leitores potenciais. Estudos arqueológicos em sítios onde operaram comunidades gnósticas revelaram evidências de destruição seletiva que sugerem campanhas coordenadas dirigidas especificamente contra infraestruturas de preservação textual. Análises de camadas estratigráficas em bibliotecas e scriptoria
associados a essas comunidades mostram padrões de destruição por fogo que coincidem com períodos de intensificação de políticas antignósticas. A evidência material indica que essas destruições não foram resultado de eventos aleatórios ou conflitos generalizados, mas de ações dirigidas que priorizaram a eliminação de textos e materiais de escrita em detrimento de outros tipos de propriedade. Pesquisadores documentaram que muitos desses sítios foram posteriormente reutilizados para a construção de igrejas ou mosteiros que operavam sob autoridades mais alinhadas com interpretações ortodoxas do cristianismo. A correspondência diplomática entre diferentes regiões do Império Romano Tardio contém referências à coordenação entre autoridades civis e religiosas para controlar a circulação de textos considerados problemáticos. Os documentos preservados revelam que funcionários imperiais receberam instruções específicas sobre como identificar e confiscar manuscritos gnósticos, incluindo descrições detalhadas de características físicas e conteúdos típicos. Essa evidência sugere que a supressão do Evangelho de Tomé fez parte de políticas imperiais mais amplas, direcionadas a padronizar práticas religiosas de formas que facilitassem o controle administrativo. Análises de rotas comerciais e padrões de comunicação demonstraram que essas políticas foram implementadas simultaneamente em vastos territórios, indicando níveis de coordenação que exigiam recursos e planejamento consideráveis. As investigações sobre manuscritos sobreviventes revelaram evidências de modificações sistemáticas em cópias do Evangelho de Tomé, que circularam durante períodos de supressão intensa. Análises paleográficas e textuais identificaram interpolações e omissões que parecem projetadas para alterar mensagens específicas relacionadas à autoridade espiritual e à experiência direta do divino. Essas modificações seguiram padrões consistentes que sugerem diretrizes centralizadas sobre como corrigir textos problemáticos em vez de simplesmente destruí-los. Estudos comparativos entre diferentes versões revelaram que essas alterações focaram particularmente em passagens que enfatizavam a capacidade individual de acessar conhecimento espiritual sem mediação institucional, sugerindo que as autoridades identificaram esses elementos como especialmente ameaçadores para sistemas de controle emergentes. A evidência documental de bibliotecas monásticas posteriores contém inventários que registram a presença de textos gnósticos. Documentos gnósticos corrigidos foram encontrados com anotações que os descreviam como perigosos, mas instrutivos. Tais achados revelam que algumas instituições preservaram versões do Evangelho de Tomé e textos correlatos, especificamente para treinar o clero na identificação e refutação de ideias gnósticas. As investigações sobre esses materiais de treinamento demonstraram que as autoridades desenvolveram currículos sofisticados, preparando funcionários religiosos para combater a influência de tradições alternativas de forma eficaz. A análise desses currículos revela uma compreensão detalhada dos ensinamentos gnósticos, indicando que sua supressão não foi fruto de ignorância ou mal-entendido, mas sim de uma avaliação calculada de suas implicações para as estruturas de poder estabelecidas. Uma estratégia deliberada, sem dúvida. Os estudos sobre o patrocínio artístico em comunidades cristãs primitivas revelaram evidências de que as tradições gnósticas desenvolveram formas distintas de expressão visual e simbólica, que facilitaram a transmissão de ensinamentos mesmo quando a circulação de textos se tornou perigosa. Análises de afrescos, mosaicos e objetos litúrgicos associados a comunidades que preservavam o Evangelho de Tomé mostram sistemas iconográficos complexos, que codificavam conceitos espirituais de maneiras que podiam passar despercebidas por observadores não iniciados. A evidência arqueológica sugere que essas tradições artísticas persistiram em comunidades marginais por séculos após a supressão formal dos textos gnósticos, oferecendo canais alternativos para a preservação de ideias espirituais. As investigações sobre esses sistemas simbólicos revelaram conexões com tradições esotéricas posteriores, sugerindo linhas contínuas de transmissão cultural que operavam paralelamente aos desenvolvimentos cristãos mais proeminentes. Uma verdadeira rede clandestina de símbolos e significados.
A documentação de processos judiciais contra indivíduos acusados de possuir ou promover textos gnósticos fornece evidências diretas sobre os métodos empregados para suprimir essas tradições. Os registros desses processos revelam que as autoridades empregaram redes de informantes para identificar comunidades que mantinham práticas alternativas, utilizando técnicas de investigação que incluíam vigilância sistemática e infiltração em grupos suspeitos. Testemunhos preservados indicam que muitos indivíduos foram processados não pela posse de textos específicos, mas por promover interpretações de ensinamentos cristãos que as autoridades consideravam incompatíveis com a ortodoxia emergente. Essa evidência ilustra como a supressão do Evangelho de Tomé operou tanto através do controle de ideias e interpretações, quanto pelo controle de textos físicos. Um verdadeiro cerco ideológico. Análises da correspondência entre diferentes centros de saber cristão revelam debates internos sobre estratégias para lidar com a persistência de tradições gnósticas. Alguns documentos mostram que as autoridades reconheciam o valor intelectual de textos como o Evangelho de Tomé, ao mesmo tempo em que os consideravam ameaças à estabilidade institucional. Essas fontes revelam tensões entre impulsos acadêmicos para preservar a diversidade textual e impulsos políticos para manter a unidade doutrinária. Os estudos sobre esses debates demonstraram que a decisão de suprimir tradições gnósticas não foi resultado de um consenso teológico uniforme, mas sim de cálculos pragmáticos sobre as necessidades de consolidação institucional em contextos políticos específicos. Uma jogada fria e calculada, longe de qualquer idealismo. A evidência de comércio de manuscritos em mercados clandestinos durante períodos de supressão intensa sugere que textos como o Evangelho de Tomé mantiveram valor considerável para colecionadores e estudiosos particulares, mesmo quando sua posse se tornou legalmente perigosa. Os registros de confisco e os inventários de bens de indivíduos processados por heresia contêm referências frequentes a bibliotecas particulares que incluíam textos gnósticos, junto com obras consideradas ortodoxas. Essa evidência indica que a supressão formal não eliminou completamente o interesse nessas tradições, mas forçou seu estudo para espaços privados e redes informais. As análises de preços e padrões de comércio sugerem que a proibição oficial, na verdade, aumentou o valor percebido desses textos, criando incentivos econômicos para sua preservação clandestina, que operavam contra os próprios objetivos das políticas de supressão. O contrabando do saber, uma história antiga e fascinante. As investigações sobre comunidades que conseguiram preservar tradições gnósticas durante períodos de perseguição revelaram estratégias sofisticadas de adaptação, que incluíram a integração de ensinamentos alternativos em formas de cristianismo aparentemente ortodoxas. Os estudos dessas comunidades demonstraram que muitos grupos desenvolveram linguagens codificadas e práticas rituais que permitiam a transmissão de conceitos gnósticos dentro de estruturas institucionais aceitáveis. A evidência sugere que o Evangelho de Tomé e textos relacionados continuaram a influenciar o desenvolvimento espiritual cristão através de canais indiretos, mesmo quando sua circulação direta se tornou impossível. As análises de literatura mística e contemplativa posterior identificaram elementos que parecem derivar de tradições gnósticas, indicando linhas de influência que persistiram apesar da supressão formal. A verdade, como sempre, encontrava seus caminhos. A correspondência entre autoridades religiosas de diferentes regiões contém discussões sobre a eficácia de diferentes estratégias para eliminar a influência de tradições gnósticas, revelando que a supressão foi um processo gradual que exigiu ajustes constantes de métodos e abordagens. Os documentos mostram que as autoridades reconheciam que a simples proibição de textos não era suficiente para eliminar ideias, levando ao desenvolvimento de programas educacionais alternativos projetados para proporcionar satisfação espiritual dentro de estruturas ortodoxas. Esses programas incluíram elementos que pareciam responder diretamente aos atrativos específicos dos ensinamentos gnósticos, sugerindo que as autoridades estudaram cuidadosamente as tradições que buscavam substituir. A evidência indica que a supressão bem-sucedida de tradições como as preservadas no Evangelho de Tomé
exigiu não apenas a eliminação de alternativas, mas a criação de substitutos que oferecessem experiências espirituais comparáveis dentro de estruturas institucionais controladas. Uma engenharia social complexa para controlar a fé. Os estudos sobre a preservação do Evangelho de Tomé em Nag Hammadi revelaram que a decisão de enterrar esses textos provavelmente resultou de informações específicas sobre campanhas iminentes de confisco, indicando que as comunidades gnósticas mantinham redes de inteligência que lhes permitiam antecipar ações oficiais. As análises da coleção completa demonstraram uma seleção cuidadosa de textos que representavam aspectos centrais das tradições gnósticas, sugerindo que os responsáveis pela preservação tinham conhecimento profundo sobre quais elementos seriam mais importantes para futuras gerações. A evidência arqueológica do local indica que o enterro foi cuidadosamente planejado para maximizar a probabilidade de sobrevivência a longo prazo, incluindo a seleção de recipientes e localização que protegeriam os manuscritos contra a deterioração ambiental. Um plano de fuga bem executado para salvar o legado. A comparação entre o Evangelho de Tomé e outros textos gnósticos preservados revelou que este documento específico ocupou uma posição central em tradições espirituais que enfatizavam a experiência direta dos ensinamentos de Jesus acima das interpretações institucionais. As análises textuais demonstraram que muitos outros documentos gnósticos fazem referência a conceitos e frases que aparecem no Evangelho de Tomé, indicando sua importância como fonte fundamental para essas tradições. A evidência sugere que a supressão deste texto específico foi particularmente prioritária para as autoridades, porque representava um desafio direto aos modelos de autoridade espiritual que dependiam de mediação institucional. Os estudos sobre padrões de citação e referência na literatura gnóstica confirmaram que o Evangelho de Tomé funcionou como um texto fundacional que proporcionava legitimidade e continuidade a tradições que buscavam manter interpretações alternativas do cristianismo primitivo. Um alvo óbvio para quem buscava o controle. As investigações sobre o impacto a longo prazo da supressão do Evangelho de Tomé revelaram que sua eliminação do cânon cristão contribuiu significativamente para a consolidação de modelos específicos de autoridade religiosa que persistiram até períodos contemporâneos. As análises comparativas entre o desenvolvimento cristão em regiões onde as tradições gnósticas foram suprimidas efetivamente e áreas onde persistiram por períodos mais longos sugerem que a eliminação de textos como o Evangelho de Tomé alterou fundamentalmente as trajetórias de desenvolvimento espiritual cristão. A evidência indica que tradições que preservaram a ênfase na experiência direta do divino desenvolveram formas de prática religiosa que diferiam significativamente daquelas que emergiram em contextos onde a autoridade institucional se estabeleceu mais completamente. As consequências de um crime que ecoaram por séculos. A redescoberta moderna do Evangelho de Tomé proporcionou oportunidades únicas para avaliar as consequências históricas de sua supressão e para reconsiderar interpretações do cristianismo primitivo que se desenvolveram em sua ausência. Os estudos contemporâneos demonstraram que muitas características do desenvolvimento cristão posterior, anteriormente consideradas inevitáveis ou naturais, podem ter resultado da eliminação de tradições alternativas que ofereciam diferentes modelos de prática espiritual. As investigações sobre a recepção moderna deste texto revelaram que sua redescoberta facilitou novas abordagens para compreender a diversidade no cristianismo primitivo e desafiou narrativas históricas que apresentavam o desenvolvimento da ortodoxia cristã como um processo uniforme e consensual. É como reabrir um caso antigo com novas provas. A evidência acumulada sobre a supressão do Evangelho de Tomé ilustra padrões mais amplos sobre como tradições espirituais alternativas foram marginalizadas ao longo da história cristã, oferecendo um contexto importante para compreender desenvolvimentos religiosos em períodos posteriores. As análises desses padrões revelaram que a eliminação da diversidade textual e interpretativa no cristianismo primitivo estabeleceu precedentes para abordagens à diferença religiosa que influenciaram a política eclesiástica durante séculos. A compreensão desses processos históricos fornece perspectivas valiosas para avaliar como as dinâmicas de poder,
moldaram tradições religiosas e para considerar as implicações da diversidade espiritual em contextos contemporâneos. Uma lição sobre o lado sombrio do poder. O estudo do Evangelho de Tomé e sua supressão histórica oferece lições importantes sobre a relação entre autoridade institucional e experiência espiritual individual, que continuam sendo relevantes para comunidades religiosas contemporâneas. As investigações sobre este texto demonstraram que as tensões entre interpretações oficiais de tradições religiosas e compreensões alternativas desenvolvidas por praticantes individuais representam dinâmicas persistentes que transcendem contextos históricos específicos. A evidência histórica sobre a supressão de tradições gnósticas fornece exemplos concretos sobre como essas tensões foram navegadas no passado e sugere considerações importantes para equilibrar a autoridade institucional com a diversidade espiritual em configurações religiosas contemporâneas. Um caso que, mesmo com milênios de idade, ainda nos ensina muito. A preservação acidental do Evangelho de Tomé em Nag Hammadi representa um lembrete poderoso sobre a fragilidade das tradições textuais e a importância de esforços deliberados para manter a diversidade em heranças espirituais. Os estudos sobre esta descoberta demonstraram que mesmo tradições que parecem completamente eliminadas podem persistir de formas inesperadas, proporcionando oportunidades futuras para reconsiderar interpretações históricas que se desenvolveram em sua ausência. A evidência sobre a supressão e redescoberta deste texto ilustra tanto o poder das instituições para moldar a memória coletiva, quanto os limites desse poder para controlar completamente a transmissão de ideias espirituais ao longo do tempo. No fim das contas, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona.